Dizem que o amor é cego, mas a ganância te dá uma visão perfeita. Daniel Martins achava que era o homem mais esperto de qualquer sala. Ele tinha acabado de vender sua startup de tecnologia por 50 milhões, comprado uma cobertura em São Paulo, e decidido que sua esposa quieta e modesta não combinava com a estética da nova vida dele. Ele entregou os papéis do divórcio no aniversário de casamento deles, alegando que precisava de uma mulher que entendesse de luxo. Ele a expulsou enquanto ela estava secretamente grávida do filho dele, substituindo-a por uma amante mais nova e chamativa. Daniel achava que estava fazendo um upgrade. Ele não fazia ideia de que a mulher pobre que ele acabou de descartar era a única herdeira do Império Bancário Monteiro. Uma fortuna que faz 50 milhões parecer troco de pão. E quando ele descobrir, vai ser tarde demais. Fica comigo até o final, porque essa história vai te deixar de queixo caído. O ar dentro da cobertura na Avenida Paulista era tão refrigerado que parecia estéril. Cheirava a mármore frio e couro caro, especificamente o couro italiano do sofá onde Daniel Martins estava sentado. Daniel girou o líquido âmbar no copo de cristal. Era um uísque de 25 anos, que custava mais por garrafa do que sua esposa Sofia costumava ganhar, em um mês como bibliotecária. Ele verificou o relógio, um Patek Philippe Nautilus que ele tinha comprado ontem, para celebrar o fechamento do negócio. 50 milhões. A venda de sua empresa de software, a Martins Stream, para um conglomerado do Vale do Silício, era oficial. O dinheiro estava numa conta privada do Itaú. Ele não era mais só um homem, ele era um rei. O som da porta da frente abrindo quebrou o devaneio dele. Sofia entrou carregando 2 sacolas de papel do supermercado orgânico. Ela parecia simples. Estava usando um cardigan bege que já tinha visto dias melhores e sapatilhas confortáveis. O cabelo estava puxado para trás num coque bagunçado. Não tinha diamantes, não tinha etiquetas de grife. Só Sofia. Feliz aniversário, Daniel, ela disse, um sorriso suave tocando os lábios, embora parecesse cansada. Ela colocou as sacolas na bancada de quartzo. Eu comprei os ingredientes para aquele risoto de açafrão que você gosta. Achei que a gente podia ficar em casa e abrir uma garrafa de vinho. Daniel não se levantou. Não ofereceu ajuda com as sacolas. Ele só ficou olhando para ela, sentindo um desapego frio. 4 anos atrás, quando ele estava programando num porão, o calor de Sofia tinha sido um conforto. Ela tinha pago o aluguel. Ela fazia café para ele às 3 da manhã. Ela era a parceira de apoio. Mas reis não precisam de apoio, eles precisam de rainhas. E Sofia era decididamente uma plebeia. A gente precisa conversar, Daniel disse, a voz sem emoção. Sofia congelou, um pacote de arroz arbóreo na mão. Ela sentiu a mudança no ar imediatamente. Ela limpou as mãos no jeans e caminhou até a sala. Aconteceu alguma coisa? O negócio não foi pra frente? O negócio está perfeito, Daniel disse se levantando. Ele caminhou até a mesa lateral e pegou um envelope pardo grosso. Minha vida está perfeita, mas a imagem está errada. Ele jogou o envelope na mesa de centro. Ele caiu com uma batida pesada. O que é isso? Sofia perguntou, a voz tremendo ligeiramente. Papéis do divórcio. O silêncio que se seguiu foi mais alto que o trânsito da cidade lá embaixo. Sofia olhou para o envelope, depois para cima para ele. É nosso 4º aniversário. Eu sei, Daniel disse, tomando um gole do uísque. Olha, Sofia, vamos ser adultos sobre isso. A gente se afastou. Eu estou circulando em ambientes agora que, bem, francamente, você não se encaixa. Eu preciso de alguém que saiba navegar em galas, que entenda o mercado, que pareça fazer parte. Pareça fazer parte, Sofia repetiu, um lampejo de dor, cruzando os olhos cinzentos. Daniel, eu estou com você desde quando você tinha patrimônio negativo. Eu paguei pelos servidores do seu primeiro aplicativo. E eu vou te passar um cheque, Daniel interrompeu, acenando a mão com desdém. Eu sou generoso, estou te oferecendo 100 mil reais, um rompimento limpo. Você pode voltar pro interior, ou seja lá de onde você veio. Comprar uma casinha e viver sua vida tranquila. É o que você quer mesmo. Sofia olhou para baixo pro estômago. A mão dela pairou sobre ele por uma fração de segundo, um reflexo. Ela estava grávida de 12 semanas. Ela tinha planejado contar para ele hoje à noite durante o risoto. Ela tinha a foto do ultrassom na bolsa. Tem outra pessoa? Sofia perguntou baixinho. Daniel debochou, mas ele ajeitou as abotoaduras, um sinal revelador. O nome dela é Vanessa. Ela é designer de interiores. Ela é vibrante. Ela combina com a cobertura, Sofia.
Ela combina comigo. Sofia conhecia o tipo. Ela tinha visto Daniel curtindo as fotos dela no Instagram. Uma mulher que era toda bronzeado artificial, facetas e sofisticação emprestada. Você está jogando fora 4 anos por uma mulher que você conheceu há 3 meses. Eu estou fazendo um upgrade na minha vida, Daniel a corrigiu friamente. Assina os papéis, Sofia, não torna isso feio. Se você contratar um advogado, eu vou te enterrar em custas jurídicas até esses 100 mil sumirem. Eu tenho os melhores advogados da cidade. Você é uma bibliotecária. Faz as contas. Sofia olhou para o homem que ela tinha amado. Olhou para o contorno cruel do maxilar dele, a arrogância nos olhos. Ele achava que era intocável porque tinha 50 milhões. Ele não fazia ideia. Ela respirou fundo. As lágrimas que ela queria derramar evaporaram, substituídas por uma determinação fria e dura. Um traço que ela tinha herdado de um homem que Daniel não sabia que existia. Tá bom, Sofia disse. Daniel piscou, surpreso. Tá bom, eu vou assinar. Ótimo, garota esperta. Ele tirou uma caneta Montblanc do bolso e estendeu. Sofia ignorou a caneta dele. Ela enfiou a mão na bolsa, passando pela foto do ultrassom, e tirou uma caneta esferográfica barata. Ela virou para a última página e assinou o nome. Sofia Maria Martins. Eu não quero seu dinheiro, ela disse se endireitando. Daniel riu, um som áspero e latindo. Não seja mártir, Sofia, você não tem nada. Eu tenho minha dignidade, ela disse. Ela colocou a aliança em cima dos papéis. Era uma banda modesta com um diamante minúsculo, tudo o que ele podia pagar naquela época. E você pode ficar com isso, não me serve mais. Ela se virou e caminhou até a porta. Onde você vai? Daniel perguntou, ligeiramente perturbado pela falta de histeria dela. Ele esperava súplicas, esperava gritos. Para fora do seu mundo, Daniel, ela disse sem olhar para trás. Aproveita a vista, é solitário no topo. A porta clicou ao fechar. Daniel ficou sozinho no silêncio. Ele sentiu um momento de inquietação, mas rapidamente afastou. Ele pegou o celular e discou para Vanessa. Tá feito, amor, ele disse sorrindo. Faz as malas, você vai se mudar para a cobertura hoje à noite. Começou a chover no momento em que Sofia saiu do lobby do prédio de luxo. O porteiro, um homem mais velho e gentil chamado Henrique, correu para frente com um guarda-chuva. Senhora Martins, sem bagagem? Henrique perguntou preocupado. Ele sempre tinha gostado de Sofia. Ela era a única moradora que lembrava os nomes dos netos dele. Só Sofia, Henrique, ela disse a voz apertada. E eu não vou voltar. Ela caminhou para dentro do temporal, ignorando os táxis. Ela precisava da chuva fria para lavar o choque da pele. Ela andou 3 quarteirões até um lugar reservado perto do Parque Ibirapuera, a mão protetora sobre a parte inferior do abdômen. Me desculpa, pequenino, ela sussurrou. Seu pai não é o homem que eu achava que ele era. Ela enfiou a mão no bolso encharcado e tirou o celular. Ela rolou além do nome de Daniel, rolou além dos amigos locais. Ela parou num contato simplesmente rotulado, o presidente. O polegar dela pairou sobre o botão de ligar. Ela não tinha ligado para esse número em 7 anos. Não desde que ela fugiu das expectativas esmagadoras da família, mudou o sobrenome, e decidiu viver uma vida normal para provar que podia sobreviver sem os bilhões dos Monteiro. Ela apertou ligar. Tocou uma vez. Então uma voz profunda e rouca atendeu. Uma voz que comandava salas de reunião em Londres, Zurique e Hong Kong. Sofia? Oi, pai, ela disse, a voz finalmente quebrando. Onde você está? Arthur Monteiro não perguntou como ela estava. Ele sabia que se ela estava ligando, o experimento tinha acabado. São Paulo, Paulista com a Brigadeiro. Você está segura por enquanto? Mas eu cansei, pai. Cansei de bancar a comum. Houve uma pausa na linha. Ele te machucou? Aquele garoto com quem você fugiu? Ele se divorciou de mim, Sofia disse, a amargura subindo como bile. Ele me trocou por um modelo mais novo. Ele acha que eu sou um caso de caridade. Uma risada baixa e perigosa ecoou pelo telefone. Era o som que Arthur Monteiro fazia antes de adquirir uma empresa hostil e desmontá-la peça por peça. Ele não sabe? Não, ele acha que eu sou Sofia, a bibliotecária. Fica aí, Arthur comandou. Eu estou em Londres, mas estou mandando o jato. Vai estar em Congonhas em 2 horas. O carro está a 5 minutos de distância. E Sofia? Sim? Bem-vinda de volta à família. 20 minutos depois, um Rolls-Royce Phantom preto fosco parou no meio-fio. Era tão polido que refletia as luzes da cidade como um espelho.
Um motorista em um terno impecável saiu segurando um guarda-chuva grande. Senhora Monteiro, o motorista disse, inclinando ligeiramente a cabeça. O senhor Monteiro me instruiu a levá-la ao Hotel Fasano, até o avião estar pronto. Temos roupas esperando por você. Sofia deslizou para o banco de trás. O interior cheirava a riqueza de verdade. Silenciosa, poderosa e segura. Era um contraste brutal com a cobertura de dinheiro novo chamativo de Daniel. Aquilo era luxo barulhento. Isso era poder quieto. Enquanto o carro se afastava, Sofia olhou pela janela. Ela viu o prédio de Daniel recuando na distância. Ela não estava mais só triste. Ela estava com raiva. Daniel a tinha humilhado. Ele tinha descartado o amor dela como uma fraqueza. Ele tinha jogado fora o filho deles antes mesmo de saber que existia. Ele queria uma mulher que entendesse de negócios, que entendesse de poder. Motorista, Sofia disse, a voz endurecendo. Sim, senhora. A gente ainda tem a equipe de aquisições de plantão em São Paulo? A Monteiro Holdings sempre tem uma equipe em São Paulo, senhora. Ótimo, ela disse, limpando a última gota de chuva do rosto. Me arranja o dossiê sobre a Martin Stream. Eu quero saber quem comprou, quais são os termos e exatamente quão líquido Daniel Martins realmente está. Muito bem, senhora. Sofia se recostou. Ela tocou o estômago de novo. Ele queria um divórcio. Ela sussurrou para o carro vazio. Eu vou dar a ele uma guerra. 2 meses depois, Daniel Martins estava vivendo o sonho. Ou pelo menos era isso que ele dizia para si mesmo. A cobertura agora estava cheia do toque de Vanessa. Tudo era estampa de leopardo, folha de ouro e arte abstrata barulhenta. A própria Vanessa era barulhenta. Ela ria alto demais nas festas, bebia champanhe demais e gastava dinheiro num ritmo que até Daniel achava alarmante. Amor, olha! Vanessa guinchou, entrando de repente no escritório dele. Ela estava segurando um cachorrinho minúsculo numa bolsa de grife. É um Pomerania Teacup. Custou 12 mil reais. Não é fofo? Eu chamei ele de Gucci. Daniel massageou as têmporas. Ele estava tentando revisar o portfólio de investimentos. Vanessa, você usou o cartão Black? Duh? Ela disse, revirando os olhos. Você disse que era rico, não disse? Não seja pão duro, Dan. É ruim para sua imagem. Ela saiu saltitando, deixando um rastro de perfume floral pesado. Daniel suspirou. A fase de lua de mel tinha durado exatamente 3 semanas. Vanessa não era só vibrante, era vazia. Ela não entendia o negócio dele, não cozinhava, não ouvia. Quando ele tentava falar sobre a volatilidade dos mercados de cripto, ela bocejava e perguntava se eles podiam ir para Trancoso. E depois, tinham as despesas. Os 50 milhões dele eram substanciais, mas os impostos levaram quase metade. Depois ele comprou a cobertura por 8 milhões, os carros, uma Porsche para ele, uma BMW X6 para ela, as joias, as festas constantes. Ele tinha queimado 6 milhões em dinheiro em 2 meses. Tá tudo bem, ele murmurou para si mesmo. Eu só preciso colocar o próximo empreendimento de pé. Ele estava trabalhando num novo projeto de IA. Precisava de capital de risco. Tinha uma reunião marcada para amanhã com um representante da Aurora Capital, uma enorme firma de investimentos europeia que estava querendo expandir para a tecnologia americana. Se ele fechasse esse negócio, estaria de volta ao topo. Ia mostrar a todo mundo, até para o fantasma de Sofia que assombrava os cantos quietos da mente dele, que ele era um gênio. O celular vibrou. Era um lembrete da reunião. Local: Hotel Fasano, sala privada. Reunião com o Sr. Gabriel Silveira. Daniel se levantou e caminhou até a janela. Olhou para a cidade. Eu tenho tudo, ele disse em voz alta, tentando convencer o reflexo no vidro. Em algum lugar em Londres, dentro de uma sala de reuniões mais antiga que os Estados Unidos, uma mulher em um terno Chanel sob medida estava sentada na cabeceira de uma mesa de mogno. O cabelo estava cortado num bob afiado e chique. Ela usava diamantes que eram discretos, mas assustadoramente caros. Sofia Monteiro olhou para o dossiê na frente dela. Estava rotulado, projeto certo. Ele vai se reunir com a Aurora Capital amanhã. Ela perguntou para o homem parado à direita dela. Este era Gabriel, o conselheiro mais confiável do pai dela. Um homem que era apaixonado por Sofia desde o colégio interno. Sim, Sofia, Gabriel disse. Ele está desesperado por capital inicial. A taxa de queima dele é insustentável. A Aurora Capital é uma subsidiária da Monteiro Holdings, não é? Totalmente controlada, mas ele não sabe disso. A gente usa para aquisições discretas.
Sofia sorriu. Era um sorriso que não chegava aos olhos. Gabriel, eu quero que você faça a reunião, mas eu vou estar ouvindo. E o objetivo? Gabriel perguntou. Dá o dinheiro para ele, Sofia disse. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Dar? Eu achei que a gente estava esmagando ele. A gente está, Sofia disse, descansando a mão na barriga ligeiramente aparente escondida embaixo da mesa. Mas você não esmaga um homem matando ele de fome. Você esmaga ele dando exatamente o que ele quer, com termos que ele nem se dá ao trabalho de ler porque é arrogante demais para achar que pode falhar. Ela fechou o arquivo. Faz ele assinar a cláusula blindada, Gabriel. Alavanca tudo. A cobertura, os carros, o dinheiro restante. Se ele perder um único marco, a gente toma tudo. A sala privada do Hotel Fasano era o tipo de lugar onde negócios eram sussurrados, não gritados. Os painéis de madeira eram escuros, a iluminação era baixa, e os garçons se moviam como fantasmas. Daniel Martins estava sentado de frente para Gabriel Silveira. Gabriel era um homem que parecia ter nascido num terno sob medida. Era bonito de um jeito afiado e aterrorizante, com olhos azul gelo que pareciam escanear a alma de Daniel e achá-la insuficiente. Daniel, em contraste, estava vibrando com energia nervosa. Ele tinha pedido uma água com gás, mas estava morrendo de vontade de uma bebida. Senhor Martins, Gabriel disse, a voz suave e culta, com um leve sotaque britânico. Eu revisei a proposta para IA senciente. É ambiciosa. É revolucionária. Nós estamos falando de algoritmos preditivos que não só analisam tendências de mercado, eles criam elas. Daniel corrigiu, se inclinando para frente. Eu só preciso do capital para escalar os servidores. O código está 90% pronto. 90%? Gabriel repetiu, batendo o dedo na pasta de couro na frente dele. Na minha experiência, os últimos 10% é onde os corpos estão enterrados. Daniel riu nervosamente. Sem corpos aqui, só brilhantismo. Gabriel não sorriu. Ele abriu a pasta e deslizou um documento grosso pela mesa. A Aurora Capital está preparada para oferecer a você a rodada inicial, 20 milhões de reais. O coração de Daniel disparou. 20 milhões. Ele tinha pedido só 10. Isso resolveria tudo. Ele podia pagar as faturas de cartão de crédito que Vanessa tinha acumulado, terminar as reformas da cobertura e ainda ter o suficiente para lançar. No entanto, Gabriel continuou, Aurora é uma firma agressiva. A gente não faz doações. A gente faz parcerias baseadas em resultados. Eu posso entregar resultados, Daniel disse, alcançando a caneta. Leia o adendo na página 40, Daniel. Gabriel disse suavemente. Daniel folheou até o final. O texto era denso, mas a essência era clara. Era uma cláusula de confisco por marco. Se o protótipo não passar no Benchmark Turing 7 dentro de 90 dias, Aurora Capital reserva o direito de reembolso imediato do principal mais 20% de juros. No caso de escassez de liquidez, Aurora Capital assume procuração sobre todos os ativos pessoais e profissionais listados no anexo B para satisfazer a dívida. O anexo B listava tudo: propriedade intelectual, a cobertura na Paulista, o portfólio de ações, até a Porsche. Isso coloca tudo que eu tenho em jogo, Daniel disse, hesitando. Só se você falhar, Gabriel disse, tomando um gole do chá. Você acabou de me dizer que é um gênio, Daniel. Você me disse que o código está 90% pronto. Certamente 90 dias é suficiente para um homem do seu calibre terminar o trabalho. Os olhos de Gabriel fixaram nos de Daniel. Era um desafio, um golpe direto no ego dele. Se Daniel desistisse, ele admitia que não tinha certeza. Se ele assinasse, provava que era o alfa. Além disso, Gabriel acrescentou verificando o relógio, eu tenho uma reunião com um jovem desenvolvedor do ITA em 1 hora. Ele tem um projeto similar. Se você não está confiante, eu assino. Daniel disparou. Ele rabiscou a assinatura agressivamente. Sentiu uma onda de adrenalina. Ele tinha 20 milhões vindo. Ele era invencível. Nesse momento, o celular dele tocou alto, quebrando a atmosfera quieta da sala privada. Um toque de música pop estridente. Era Vanessa. Daniel se atrapalhou para silenciar, o rosto ficando vermelho. Eu peço desculpas. Atende, Gabriel disse acenando a mão com desdém. Parceiros de negócios devem ser transparentes. Daniel atendeu. Vanessa, eu estou numa reunião. Dan, você tem que vir pro shopping agora. A voz de Vanessa guinchou pelo alto-falante. Meu cartão foi recusado. É tão constrangedor. A vendedora está olhando para mim como se eu fosse uma moradora de rua.
Vanessa, eu transferi 5.000 ontem, Daniel sibilou. Aquilo era pro spa, isso é pro baile de hoje à noite. Eu preciso de um vestido. Resolve, Daniel. Ela desligou. Daniel olhou para cima para ver Gabriel o observando com uma expressão de leve diversão, misturada com pena. Problemas no paraíso? Gabriel perguntou. Só logística, Daniel mentiu, suando. Bem, Gabriel se levantou pegando o contrato. Os fundos serão transferidos dentro de 1 hora. O relógio começa agora, Daniel. 90 dias. Não nos decepcione. Gabriel saiu do hotel e subiu no banco de trás do Rolls-Royce esperando. O mesmo que Sofia tinha usado 2 meses atrás. Ele tirou o celular e discou. Ele assinou, Gabriel disse. Ele leu a cláusula? A voz de Sofia veio clara e fria. Ele deu uma olhada, o ego dele fez o resto. Ótimo, Sofia disse. Deixa ele gastar o dinheiro, deixa ele se sentir seguro. E Gabriel? Sim? Garante que a falha no código da arquitetura do servidor dele esteja pronta para ser ativada no dia 89. 3 meses tinham se passado. A cidade de São Paulo estava enfeitada para festas de fim de ano, mas dentro do Museu de Arte de São Paulo, a atmosfera era quente e pingando opulência. Era a noite do baile de inverno beneficente, o evento mais exclusivo da temporada. Os ingressos custavam R$10.000 por pessoa. Daniel Martins estava perto do bar, ajeitando o smoking. Era um Tom Ford, mas parecia apertado no colarinho. Os últimos 90 dias tinham sido um pesadelo. Os 20 milhões da Aurora Capital estavam quase acabando. 5 milhões foram para o negócio. Servidores, programadores, mineração de dados. Mas 15 milhões tinham evaporado no buraco negro da vida luxuosa dele. Vanessa tinha insistido numa casa de verão em Angra, mesmo sendo inverno. Ela tinha exigido um novo guarda-roupa. Ela tinha dado festas todo fim de semana para fazer networking, o que na maioria das vezes envolvia as amigas dela bebendo o vinho caro dele e destruindo os carpetes. E o projeto, a IA, estava atrasando. Tinha bugs que ele não conseguia resolver. O prazo era amanhã. Ele tinha 24 horas para mostrar um protótipo funcionando para a Aurora Capital, ou perdia tudo. Ele estava aqui hoje à noite para encontrar um investidor de backup. Uma tábua de salvação. Amor, para de franzir a testa, Vanessa disse, aparecendo no cotovelo dele. Ela estava usando um vestido que era transparente, com lantejoulas e totalmente inapropriado para um evento de gala. Gritava, olha para mim, de todas as formas erradas. Você parece que está num funeral. Eu estou tentando me concentrar, Vanessa. Daniel disparou. Eu preciso encontrar Arthur Monteiro. Quem? Arthur Monteiro, o magnata dos bancos. Dizem que ele está aqui hoje à noite. Se eu conseguir 5 minutos com ele, eu posso refinanciar o acordo da Aurora. Chato. Vanessa bufou bebendo o champanhe. Ah, olha, tem um fotógrafo. Vem, vamos tirar uma selfie pro Instagram. Não. Daniel puxou o braço. Vai sentar. Ele escaneou a sala. O salão estava cheio da elite do mundo. Políticos, barões do petróleo, gigantes da tecnologia. De repente, a sala ficou em silêncio. Os murmúrios pararam. A multidão se abriu pelo centro como o Mar Vermelho. Uma mulher estava entrando no salão. Ela estava usando um vestido de veludo azul meia-noite, que abraçava o corpo e fluía numa cauda que cintilava como o céu noturno. Ao redor do pescoço, estava um colar de safiras que provavelmente valia mais que a empresa inteira de Daniel. O cabelo estava estilizado em ondas elegantes, emoldurando um rosto que era impressionante, majestoso e aterrorizantemente familiar. Daniel deixou cair o copo. Ele estilhaçou no chão de pedra, mas ninguém percebeu. Todos estavam olhando para ela. Quem é aquela? Alguém sussurrou por perto. Aquela é a anfitriã, outro respondeu. Aquela é a herdeira Monteiro. Daniel sentiu o sangue drenar do rosto. Ele apertou os olhos. A mulher se virou ligeiramente. Ela estava segurando o estômago. Estava visivelmente, inegavelmente grávida. 6, talvez 7 meses. Ela parecia mais saudável do que ele jamais tinha visto. A pele brilhava. Ela se portava com uma postura que comandava respeito. Era Sofia. Não! Daniel sussurrou, os joelhos tremendo. Isso é impossível. Sofia caminhou pela multidão, flanqueada por seguranças e Gabriel Silveira. Ela acenava graciosamente para os convidados, sorrindo aquele sorriso caloroso e suave. Mas havia aço por trás dele agora. Ela parou no centro da sala para pegar um microfone. Bem-vindos a todos, Sofia disse.
A voz dela, amplificada pelos alto-falantes, era confiante e melódica. Obrigada por se juntarem à Fundação Monteiro esta noite. Como vocês sabem, meu pai Arthur renunciou ao cargo de presidente, e eu assumi as operações da família. Operações da família. Presidente. Daniel se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sofia, a Sofia dele. A mulher que cortava cupons de molho de tomate. A mulher que ele tinha expulsado porque ela não era luxuosa o suficiente. Ela era uma Monteiro. Os Monteiro eram realeza. Eles eram o dinheiro por trás do dinheiro. Ai meu Deus, Vanessa disse mascando o chiclete alto. Aquela é sua ex, a bibliotecária? Daniel não respondeu. Ele começou a andar. Ele tinha que falar com ela. Ele tinha que explicar. Se ela era uma Monteiro, ela podia salvá-lo. Ela ia salvá-lo. Ela o amava, certo? Ela estava carregando o filho dele. Embora ele não soubesse que ela estava grávida quando a expulsou. A matemática estava batendo agora. Sofia! Daniel gritou, empurrando um garçom para passar. Ele rompeu a fila de pessoas. Sofia congelou. Ela entregou o microfone para Gabriel e lentamente virou a cabeça. Os olhos cinzentos dela pousaram em Daniel. Não tinha amor neles. Não tinha raiva. Só a indiferença fria de uma geleira. Sofia! Daniel arfou, alcançando-a. Ele estava suando, a gravata torta. Sofia, sou eu. A sala assistia em silêncio. Eu sei quem você é, Sofia disse calmamente. Você está incrível, Daniel gaguejou. Eu não sabia. Por que você não me contou? Contar o quê? Sofia inclinou a cabeça. Que eu tinha dinheiro? Meu amor não era suficiente, Daniel. Eu precisava de um saldo bancário para ser digna do seu respeito? Não, Olha, a gente cometeu um erro, Daniel disse, a voz subindo em desespero. A gente pode consertar isso. O bebê, isso é... Ele apontou para o estômago dela. Sofia colocou uma mão protetora sobre a barriga. Este é meu filho, um Monteiro, e ele nunca vai conhecer um pai que valoriza um balanço mais que um coração humano. Eu sou o pai, Daniel gritou. Você não pode me manter longe dele. Segurança, Sofia disse suavemente. 2 homens enormes em ternos pretos avançaram, bloqueando o caminho de Daniel. Sofia, por favor, Daniel gritou enquanto eles agarravam os braços dele. Eu estou em apuros. Eu fiz um negócio ruim com a Aurora Capital. Eles vão tomar tudo. Você tem que me ajudar. Sofia sinalizou para os guardas pausarem. Ela deu um passo mais perto, se inclinando para que só Daniel pudesse ouvir. Você quer ajuda com a Aurora Capital? Ela sussurrou. Sim, por favor. Esperança brilhou no peito de Daniel. Eu sou a Aurora Capital, Sofia disse. A cor desapareceu do mundo de Daniel. O quê? Eu sou dona dela, ela sorriu. E era a coisa mais perigosa que ele já tinha visto. E Daniel, seus 90 dias acabam à meia-noite. Eu sugiro que você verifique os logs do seu servidor. Eu ouvi que tem uma falha crítica no seu código. Ela se virou de volta para a multidão. Por favor, removam esse invasor. Ele está arruinando o clima. Enquanto os guardas arrastavam Daniel para fora, chutando e gritando, ele viu Vanessa parada ali. Ela olhou de Daniel para os guardas e depois para Sofia. Vanessa virou as costas para Daniel e caminhou em direção ao bar aberto. Daniel foi jogado pela porta lateral na neve. Ele se atrapalhou para pegar o celular e verificar os servidores. Alerta! Falha crítica do sistema. Corrupção de código detectada. Backups deletados. O celular dele vibrou. Um e-mail da Aurora Capital. Assunto: aviso de inadimplência e apreensão de ativos. Anexo: ordem de despejo. Cobertura AV. Paulista. Daniel Martins sentou na lama, olhando para o celular enquanto o som abafado de aplausos vinha do salão dourado e quente onde sua esposa, a bilionária, estava celebrando a destruição dele. Amanhã depois do baile, o sol nasceu sobre São Paulo com um brilho cegante e indiferente. Daniel Martins não o viu de uma vista de cobertura. Ele viu através do para-brisa da Porsche estacionada numa garagem 24 horas na Zona Leste. Ele não tinha dormido. Ele voltou para o prédio na Paulista às 7 da manhã, esperando salvar alguma coisa. As roupas, a coleção de relógios, a dignidade. Quando chegou, o chaveiro não funcionou. As pesadas portas de vidro permaneceram fechadas. Henrique! Daniel bateu no vidro. Me deixa entrar. Henrique, o porteiro que uma vez tinha segurado o guarda-chuva para Sofia chorando, olhou através do vidro. Ele não sorriu, não correu. Ele simplesmente ergueu uma prancheta e apontou para uma equipe de mudança que já estava no lobby. Daniel forçou a porta quando um morador saiu.
Ele correu para o elevador, apertando o botão da cobertura. Quando as portas abriram, o caos o recebeu. Não eram os entregadores, era Vanessa. Ela estava correndo pelo apartamento como um furacão. Tinha 2 malas Louis Vuitton abertas no chão e estava indiscriminadamente varrendo coisas para dentro. Talheres, a colônia dele, o iPad Pro, até os vasos decorativos. "O que você está fazendo?" Daniel gritou, pulando por cima de uma pilha de roupas. Vanessa girou. Ela parecia abatida, a máscara borrada. "Eu estou pegando o que me devem, Daniel. Você está quebrado. As notícias estão em todo lugar. A Martins Stream está insolvente. Eles estão congelando as contas." "Larga isso. Isso é minha propriedade." "É propriedade do banco agora", Vanessa gritou de volta. Ela pegou um relógio Cartier da cômoda, um presente que ele tinha comprado para si mesmo. "E já que você desperdiçou 3 meses da minha vida, eu estou levando isso como rescisão." "Você disse que me amava", Daniel sussurrou, a realidade da vida dele desmoronando ao redor. "Eu amava o estilo de vida", Vanessa debochou, fechando a mala. "Você acha que eu queria te ouvir falar sobre código o dia todo? Você é chato, Daniel. E sem dinheiro, você é só um homenzinho triste que largou uma boa esposa porque teve uma crise de meia-idade aos 30. Ela arrastou as malas em direção à porta. "A propósito, eu liguei pro administrador. Ele vai trocar as fechaduras ao meio-dia. Eu pegaria um casaco se fosse você. Tá frio lá fora." Vanessa saiu pisando duro, deixando Daniel parado nas ruínas do império de curta duração dele. Ele caminhou até a janela. Lá embaixo na rua, ele viu um caminhão guincho recuando em direção à Porsche dele. Uma equipe de retomada. Aurora Capital se movia rápido. Daniel sentou no chão. Ele não tinha esposa, não tinha filho, não tinha empresa, não tinha casa. E a partir desta manhã, ele tinha exatamente R$ 84 no bolso. Ele pegou o celular para ligar para o advogado, mas a tela estava preta. O serviço tinha sido cortado. Pela primeira vez na vida, Daniel Martins chorou. Não por Sofia, mas pela percepção de que ele era o vilão da própria história. E vilões, como ele estava aprendendo, não têm finais felizes. Eles são despejados. 2 semanas depois, Daniel estava na fila de um refeitório comunitário na Zona Leste. Ele estava usando uma jaqueta de brechó que cheirava a naftalina. Não tinha feito a barba em 10 dias. Ele tinha tentado conseguir um emprego, tinha se candidatado a empresas de tecnologia, startups, até vagas de suporte técnico. Mas o nome Daniel Martins era veneno. Sofia não tinha só tomado o dinheiro dele, ela tinha destruído a reputação dele. Os rumores do setor eram que ele tinha fraudado investidores, que o código dele era roubado, que ele era instável, ninguém ia contratá-lo. Enquanto ele avançava na fila por uma tigela de sopa, ele viu um jornal descartado numa mesa. A manchete o agarrou pela garganta. Herdeira Monteiro dá à luz filho Léo. O império bancário tem um novo herdeiro. Sofia Monteiro, CEO da Monteiro Holdings, recebe um menino saudável. Tinha uma foto. Sofia parecendo radiante numa cama de hospital, segurando um pacotinho minúsculo enrolado num cobertor branco. Daniel olhou fixamente para a imagem borrada do menino. Léo, seu filho. Ele estendeu a mão para tocar o papel, a unha suja descansando no rosto do bebê. Uma onda de amor protetor feroz o atingiu. Uma emoção que ele não esperava. Ele tinha pensado na gravidez como um problema antes. Agora era a única coisa real no mundo. Ei, cara, você vai andar ou o quê? O homem atrás dele resmungou. Daniel pegou o jornal e enfiou na jaqueta. Estou andando, Daniel disse. A voz dele soava diferente. A arrogância tinha sumido, substituída por cascalho e determinação. Ele saiu do abrigo para a chuva fria. Ele não ia morrer ali. Não ia apodrecer na sarjeta enquanto o filho dele crescia, achando que o pai era um monstro. Ele precisava mudar. Não só a conta bancária, a alma. Ele caminhou em direção a um canteiro de obras que tinha passado mais cedo. Estavam procurando diaristas. Dinheiro na mão, sem perguntas. Trabalho duro e brutal. Daniel foi até o encarregado, um homem gigante chamado Seu Zé. Preciso de trabalho, Daniel disse. Seu Zé olhou para as mãos macias de programador de Daniel. Você já segurou uma pá, garoto? Não, Daniel disse. Mas eu aprendo. É salário mínimo, você quebra as costas, não reclama. Eu não vou reclamar, Daniel disse, olhando para o horizonte onde o filho dele estava dormindo num berço dourado. Eu só preciso de uma chance. Seu Zé entregou um capacete para ele. Começa a cavar.
4 anos depois, o homem conhecido como Dan inalou profundamente, sentindo o gosto metálico de óleo e gasolina. Um cheiro que agora parecia mais honesto e familiar do que o suave sândalo e couro caro da vida anterior dele. Ele estava trabalhando debaixo do capô de uma caminhonete enorme numa oficina chamada Alto do Zé, num canto rústico de Guarulhos. O sol, quando se dava ao trabalho de brilhar, encontrava caminho pelas clarabóias sujas, iluminando partículas de poeira dançando no ar. Daniel Martins estava irreconhecível. As mãos macias e manicuradas do programador milionário tinham sumido, substituídas por palmas grossas e calejadas, permanentemente marcadas com graxa e pequenas cicatrizes. Ele tinha ganhado 20 quilos de músculo duro carregando equipamento e lutando com motores. O rosto estava mais magro, sombreado pela barba perpétua. Ele não se importava mais em fazer a barba perfeitamente. A arrogância que uma vez definiu a postura dele tinha sido lixada por 4 anos de trabalho por salário mínimo, longas horas, e a solidão quieta e esmagadora da verdadeira perda. A identidade dele era protegida pela obscuridade. O mundo da tecnologia tinha esquecido Daniel Martins. Ele era simplesmente Dan, o mecânico, confiável, quieto e ferozmente focado. A diferença na vida dele não era só física, era interna. Ele não tinha tocado uma linha de código em anos. Seu único ritual era a ida semanal à cooperativa de crédito local, onde ele depositava uma pequena porcentagem dos ganhos em dinheiro numa conta poupança que ele nunca acessava. A conta era marcada apenas com as iniciais LM. Ele lia os jornais de negócios agora, não por lucro, mas por notícias da Monteiro Holdings. Ele acompanhava a carreira de Sofia, o crescimento implacável e brilhante do império, sob o comando dela. Ele também acompanhava o desenvolvimento do filho deles, Léo, através de fotos de eventos de caridade ou fotos de paparazzi de visitas ao parque. Léo tinha os olhos cinzentos afiados da mãe e a bagunça incontrolável de cabelos castanhos cacheados de Daniel. Ele tinha 4 anos agora. Daniel nunca considerou contatá-los. Ele sabia que a punição dele era o exílio. Ele não estava pedindo perdão, só redenção. E redenção, ele percebeu, não era encontrada num cofre de banco, mas no sofrimento autoimposto e no trabalho honesto. Ele fechou o capô da caminhonete, limpando uma camada de suor e graxa da testa com as costas da mão. Tudo pronto, dona Helena, ele chamou pegando as notas amassadas que ela entregou. Quando a cliente saiu, uma Mercedes-Benz S-Class elegante preta obsidiana, um carro que gritava poder, deslizou para o posto de gasolina do outro lado da rua. Daniel congelou. Os olhos dele foram atraídos não para o carro, mas para a mulher que emergiu do lado do passageiro. Ela estava envolta num casaco branco até o chão e óculos de sol de grife enormes, o cabelo perfeitamente arrumado, mas a elegância predatória, a teatralidade, era inconfundível. Vanessa. Um nó frio se apertou no estômago de Daniel. Ele não a via desde que ela o tinha abandonado na cobertura destruída. Ele rapidamente pegou um pano e caminhou casualmente em direção a uma pilha de pneus descartados, fingindo organizar a borracha para poder ouvir. Vanessa não estava ali pela gasolina. Ela estava discutindo com um homem corpulento num terno sob medida que saiu do lado do motorista. Daniel o reconheceu instantaneamente dos perfis de negócios. Carlos, o formidável chefe de segurança de Victor Draven, o invasor corporativo que atualmente estava tentando desmantelar a Monteiro Holdings. O cronograma está definido. A voz de Carlos era um rosnado baixo, claramente audível na rua quieta. A babá leva o pirralho para o zoológico do Ibirapuera toda terça às 2 da tarde. Isso é amanhã. Você tem certeza que o detalhe de segurança é leve? Vanessa sibilou nervosamente, verificando o relógio caro. Eu não posso ser pega. Victor me prometeu 5 milhões por isso. 5 milhões. Você se preocupa em pegar o menino quando a distração acontecer. A gente tem a van de serviço pronta, placas limpas, tudo. Carlos disse com uma confiança arrepiante. Uma entrega rápida, uma ligação para CEO e até quarta-feira, Sofia Monteiro assina a transferência dos ativos europeus. Se a gente tiver o filho dela, ela assina. Ótimo, Vanessa disse, uma satisfação venenosa colorindo o tom. É o que os ricos merecem por acharem que são intocáveis. Ela estalou os dedos. Eu ainda odeio que ela ficou com tudo. Isso é vingança. As palavras atingiram Daniel como um golpe físico.
Não só a mãe do filho dele estava sob ameaça, mas o próprio filho dele era a moeda de troca. E a mulher que tinha ajudado a destruir Daniel, agora estava ajudando a destruir a família dele. A Mercedes se afastou, deixando Daniel parado sozinho, o pano de graxa pendurado, esquecido na mão. Léo, seu filho. O instinto protetor feroz que surgiu através dele foi imediato, primordial e avassalador. Não era o impulso de um criminoso de colarinho branco tentando tramar a saída de problemas. Era o impulso cru e indomável de um animal encurralado defendendo seus filhotes. Ele olhou para o relógio. Segunda à noite. Menos de 20 horas. Ele podia ligar para a polícia. Podia ligar para Gabriel Silveira, o conselheiro de Sofia. Mas a palavra dele não valia nada. Ele era Dan, o mecânico. Um desconhecido com um passado que o fazia parecer um ex-rancoroso ou um teórico da conspiração desesperado. Quando elevassem o aviso dele, Carlos e Vanessa teriam o menino a meio caminho da fronteira. Eu tenho que parar isso sozinho. Ele voltou para o escritório da oficina, pegou as chaves e deslizou a chave de roda pesada, 60 centímetros de aço temperado, na cintura do jeans. Era a única arma que ele possuía, e parecia mais pesada que todo o ouro que ele costumava ter. O plano dele era simples, imprudente e movido puramente por adrenalina. Ele conhecia as entradas de serviço do Parque Ibirapuera das corridas antigas. Sabia onde as câmeras estavam. Não ia usar disfarce. Ia usar a invisibilidade da vida atual. Ninguém olha duas vezes para um cara de moletom sujo e botas de construção. Ele ia salvar o filho. Mesmo que custasse a redenção quieta e frágil que ele tinha passado 4 anos conquistando. No dia seguinte, terça-feira, 13h45, Daniel estava posicionado atrás de uma pilha alta de fardos de feno, perto do zoológico infantil na beira do parque. O coração martelava no peito, uma batida frenética e dolorosa. Ele os viu. Léo, rindo enquanto apontava para os pássaros exóticos, a babá Helena e 2 guarda-costas grandes e atentos da segurança Monteiro. Às 13h58, precisamente no horário, o caos explodiu. Não perto dos pinguins, mas perto dos banheiros públicos. Uma distração. Um clarão de fumaça laranja encheu o ar, e alguém começou a gritar. A multidão instintivamente se afastou do distúrbio. Os 2 guardas Monteiro se moveram profissionalmente. Um ficou com Léo enquanto o outro foi interceptar a distração. Mas o verdadeiro ataque veio da multidão. Uma van de transporte médico marcada com logotipos falsos de hospital parou com um guincho numa entrada de serviço próxima. Uma mulher em um uniforme realista de paramédica, empurrando uma maca, correu em direção a Léo. Era Vanessa. "Saiam da frente, emergência!" ela guinchou. Antes que o guarda-costas restante pudesse reagir, 2 homens vestidos de paramédicos desceram. Carlos, liderando o ataque, derrubou o guarda. O outro atacante disparou uma rajada potente de spray de pimenta diretamente no rosto do guarda. Helena gritou, puxando Léo para perto. Vanessa, jogando fora o capacete de paramédica, avançou. "Vem aqui, querido. Tá tudo bem?" Ela arrulhou, puxando o menino apavorado e se debatendo em direção à van esperando. Daniel não pensou. Ele agiu. Ele disparou de trás dos fardos de feno, um borrão de graxa e fúria. Ele não correu como um ex-CEO mimado. Ele correu como um mecânico que movia motores para ganhar a vida. Ele focou no homem segurando a porta da van aberta. Crack! A chave de roda conectou com o antebraço do homem, um som nauseante que ecoou sobre os gritos da multidão. O homem uivou, largando o taser que estava segurando, e cambaleou para trás. Vanessa guinchou, girando, os olhos se arregalando em genuíno terror, quando ela reconheceu o homem que deveria ser um fantasma esquecido. "Você!" ela arfou, largando o braço de Léo. "Solta ele, Vanessa!" A voz de Daniel foi um rugido primordial, irreconhecível até para ele mesmo. Carlos, se recuperando da interrupção inicial, viu Daniel e sacou uma faca. Um clarão de aço no sol fraco de inverno. Daniel, se movendo por puro instinto, desviou do corte inicial mirado na garganta, mas a lâmina raspou o antebraço dele. Uma dor em brasa subiu pelo braço, e sangue imediatamente floresceu vermelho escuro contra a manga cinza do moletom. Ignorando a dor, Daniel usou o peso e o momento, batendo em Carlos, jogando o profissional experiente de volta contra a parede de tijolos do prédio. Ele desferiu uma série rápida e brutal de golpes. Nenhuma luta sofisticada. Só a violência desesperada e desajeitada de um homem que tinha tudo a perder. Carlos caiu no chão, atordoado. Daniel se levantou com dificuldade, arfando.
a adrenalina momentaneamente cancelando a dor latejante no braço. Ele se virou para Vanessa. Ela estava paralisada, horrorizada, segurando um pequeno rádio descartado. Léo estava cambaleando, chorando incontrolavelmente, enterrando o rosto nas mãos. "Me dá meu filho", Daniel rosnou, os olhos queimando com uma intensidade que aterrorizou Vanessa mais do que a faca de Carlos. "Eles vão me matar. Draven vai, eu te mato aqui mesmo se você não entregar ele." Daniel deu um passo na direção dela. Vanessa, percebendo que as sirenes da polícia estavam uivando mais perto e que o cúmplice dela estava incapacitado, empurrou Léo em direção a Daniel e disparou, correndo cegamente para o caos da multidão em pânico. Daniel pegou o menino pequeno, puxando-o para perto, protegendo a cabeça contra o peito. "Tá tudo bem", Daniel sussurrou, lágrimas de alívio se misturando com o sangue no rosto. "Eu peguei você. Você está seguro." Léo se agarrou a ele tremendo, a voz pequena abafada contra o moletom manchado de graxa. "Quem é você?" Daniel o abraçou mais forte, lutando contra uma onda de náusea da dor. "Eu sou um amigo da sua mamãe." Policiais uniformizados invadiram a área, armas sacadas. Daniel lentamente se ajoelhou, erguendo a mão boa bem alto, mantendo Léo pressionado contra o peito. "Não atirem", ele disse, a voz mais calma do que ele sentia. "Ele está seguro." Na cela, Daniel recusou o tratamento. Recusou dar o nome. Ele sentou no banco de metal na cela de detenção da delegacia, olhando para a bandagem que um paramédico indiferente tinha colocado no braço dele. Ele tinha protegido Léo, tinha feito a coisa certa. Isso era suficiente. Ele não queria uma recompensa. Não queria complicar a vida de Sofia. Estava preparado para aceitar a acusação de agressão e desaparecer de volta na anonimidade de Guarulhos. Então, a porta abriu e o ar mudou. Sofia Monteiro entrou, flanqueada por Gabriel Silveira e um flanco de guarda-costas silenciosos e furiosos. O rosto dela estava pálido como alabastro, os olhos arregalados de choque e terror residual. "Onde ele está? Onde está Léo?" ela exigiu, a voz tensa. Um detetive a guiou para os fundos. Daniel ouviu os soluços abafados da reunião, o som de uma mãe que quase tinha perdido tudo. Depois de longos 15 minutos silenciosos, a porta da cela rangeu ao abrir, e Sofia entrou. Ela estava usando um terno carvão sob medida, que parecia caro o suficiente para comprar a oficina antiga de Daniel. A postura era de uma CEO, mas os olhos eram de uma mãe aflita. Ela olhou para baixo para ele, os olhos cinzentos viajando pelo moletom manchado de sangue, a graxa nos dedos, a bandagem improvisada. "Senhor", ela começou, a voz profissional mais trêmula. "Eu não sei quem você é, mas você salvou meu filho. Eu quero te dar o que você quiser, uma recompensa, um emprego." Daniel lentamente ergueu a cabeça e olhou para ela. Sofia parou de falar. O ar ficou preso na garganta dela. A cor drenou das bochechas, deixando-a parecendo frágil e exposta. "Daniel", ela sussurrou, o som uma mistura de descrença, dor e horror nascente. Ele se levantou devagar, dor atravessando o braço, mas ele ignorou. Ele não era mais o garoto arrogante que exigiu um divórcio. Ele era só um homem. "Oi, Sofia", ele disse, a voz suave, cansada. "Ele é um bom garoto, ele se parece com você." A visão dele, maltrapilho e humilde, parado numa cela de cadeia depois de fazer o sacrifício supremo, quebrou a barreira dos 4 anos de fúria guardada dela. Você salvou ele", ela gaguejou, lágrimas brotando. "Eu sou o pai dele", Daniel disse simplesmente, a linha de âncora da redenção dele. "É o que a gente deveria fazer." Ele caminhou em direção à porta da cela. "Eu não estou pedindo nada, Sofia. Eu não quero seu dinheiro. Eu não quero perdão. Eu só queria ter certeza de que ele estava seguro. Eu deveria ir." "Espera", Sofia comandou, mas o tom era suplicante, não autoritário. Ela olhou para o sangue encharcando a bandagem. "Você está sangrando." "Eu já tive pior", Daniel disse, pensando nos 4 anos de humilhação esmagadora da alma. Ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Ela estendeu a mão, não com um talão de cheques, mas com uma mão cautelosa, e a colocou gentilmente no ombro não machucado dele. "Léo fica perguntando sobre o homem corajoso. Ele precisa saber quem você é." Daniel parou, se virando completamente. "Ele acha que eu sou um amigo." "Talvez", Sofia disse, os olhos vasculhando os dele, olhando além da graxa e da sujeira para o homem que ela tinha amado e para o pai que ele tinha se tornado. "Talvez a gente possa começar por aí." Ele olhou para baixo para a mão dela no ombro.
Era uma ponte não para a fortuna dela, mas para o filho deles. Daniel assentiu, a voz grossa de emoção. Obrigado, Sofia. E essa é a incrível história de Daniel Martins. Ele foi da cobertura pro asfalto, perdendo 50 milhões para aprender a única lição que dinheiro não pode comprar: caráter. Ele achava que queria uma rainha, mas não percebeu que para ser um rei, você tem que estar disposto a sacrificar tudo pelas pessoas que você ama. E aí, o que você acha? Daniel mereceu uma segunda chance? Ou Sofia deveria ter deixado ele ir embora? Me conta nos comentários. Se você curtiu essa montanha-russa de drama e redenção, por favor manda aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para nunca perder uma história. Valeu por assistir, e te vejo no próximo vídeo.